Muito bem, aqui estamos no módulo Fundamentos de Teologia e História, hoje com o tema Teologia Latino-Americana, Histórico e Métodos. Espero que todos tenham tido uma boa semana de estudos e que possam aproveitar a aula de hoje com muito gosto e com muita seriedade. Vamos aos objetivos do tema de hoje. Mostrar como o contexto socioeconômico, político e cultural da América Latina, na segunda metade do século XX, marcou o surgimento e o desenvolvimento de um novo método teológico. Nós estamos vendo como as realidades no âmbito social, político, econômico, cultural, interferem na experiência de fé, na experiência das igrejas e como isso produz um novo pensamento teológico. A cada época e em cada contexto surgem respostas, muitas vezes diferentes, distintas, por isso que nós percebemos ao nosso redor, mesmo no contexto da sua comunidade local, diferentes teologias, diferentes pensamentos teológicos. É justamente porque as respostas que são dadas para cada contexto são respostas diferentes. E o caminho que se faz, ou seja, o método, estão lembrados disso, método, que vem lá do grego, rhodos, quer dizer o caminho, a forma, os passos que nós damos para fazer a reflexão teológica sobre a nossa experiência de fé. E hoje nós vamos ver duas correntes teológicas como exemplo disso que eu acabei de dizer, que dependendo da situação, a teologia então vai alterar, vai mudar. Por isso que é importante o que falamos anteriormente, que não podemos confundir o pensamento teológico com a palavra de Deus, não é? O pensamento teológico ele responde a um contexto, a uma realidade, e ele é um reforço, uma ajuda à compreensão e ao discernimento da palavra de Deus. Então nós vamos hoje ver um pouco a história de duas correntes teológicas muito destacadas, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina e, por que não dizer, no mundo inteiro. Trata-se de duas correntes teológicas ligadas ao contexto da América Latina, ou seja, o contexto brasileiro e de outros países que compõem a América Latina. Teologia latino-americana é uma expressão que diz respeito a toda e qualquer reflexão teológica que leve em conta a realidade social, política e econômica da América Latina, do contexto latino-americano. Por isso que se chama teologia latino-americana. Agora, não há somente uma expressão de teologia latino-americana. Aqui na nossa aula nós vamos ver duas. Poderíamos fazer outras divisões, mas aqui nós vamos falar nessa noite da teologia latino-americana, da libertação, é um ramo, e um segundo, também de muita importância, chamada missão integral, ou também teologia evangelical. São sinônimos de uma mesma expressão que depois nós vamos ver daqui a pouquinho, também leva em conta, para fazer a reflexão sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, todos os temas teológicos, mas não são vistos assim genericamente, mas são vistos a partir
das questões, das perguntas, daquelas interrogações que surgem da realidade social, política e cultural do Brasil e da América Latina como um todo. Entenderam? Então, quando falamos teologia latino-americana, estamos falando de uma coisa mais geral, mais global, e quando falamos de teologia latino-americana da libertação, aí tem um ramo, a teologia evangelical ou missão integral, outro ramo. Ok? Muito bem. Antes de nós entrarmos nos conteúdos, tanto do ponto de vista da história, que é muito importante para a gente conhecer um pensamento, qualquer pensamento, não precisa ser teológico, qualquer pensamento, ou mesmo uma pessoa, um grupo, se nós conhecermos a história, nós vamos conhecer bem aquela realidade, aquele pensamento. Por isso que hoje nós vamos voltar o nosso pensamento para a história de como surgiu a teologia latino-americana. Se você souber como surgiu, você vai compreendê-la melhor. Inclusive vai poder criticá-la melhor e aprofundá-la de maneira mais adequada. Também como ela se organiza, né, em termos de como ela faz essa reflexão. É o método, né, que acabamos de falar. Mas eu quero dizer uma coisa antes, que é muito, muito importante. Você já deve ter ouvido falar da teologia da libertação. É possível que em algum momento você tenha ouvido falar. Quem já ouviu falar, levante a mão aí. Isso, você ouviu? Ah, muito bem. É muito comum nas igrejas, tanto nas igrejas evangélicas como também na igreja católica, as pessoas falarem mal da teologia da libertação. Não sei se quem ouviu falar, se ouviu falar bem ou se ouviu falar mal. Há muitas pessoas que falam mal da teologia da libertação. E você que está estudando, né, mesmo que tenha começado agora ou que já esteja mais adiantado, você certamente não é bobo, deve estar pensando, por que será? Por que será que falam mal? Né? Claro que também há muitas pessoas que defendem esse pensamento e têm simpatia por ele, não é? Mas aqui nós estamos colocando este ponto, não é? Por que falam mal? Eu tenho uma intuição. Pode ser que não seja totalmente verdadeira, mas é algo que eu tenho como intuição que seria até bom de nós verificarmos na prática se é verdadeiro ou não. Sabem qual é a minha intuição? A teologia da libertação, ela tem como um dos pontos centrais a visão bíblica de que Deus, ele olha de maneira preferencial, ele olha de maneira especial, com carinho, para as pessoas pobres, as famílias pobres, as pessoas pobres, sejam aquelas que vivem em condições de extremo sofrimento e pobreza, não é? Aquela condição mesmo a mais precária da vida, sem ter onde morar, a vida na sua precariedade, ou as pessoas pobres que, como certamente muitos de vocês vivem essa condição de ter um salário mais curto, uma dificuldade aqui e ali, são pessoas pobres. A teologia da libertação diz que essas pessoas, na vida das igrejas, precisam ter preferência. Elas que têm que estar à frente dos trabalhos, pregando, dirigindo, conduzindo a vida das igrejas. As outras pessoas precisam aprender com as pessoas pobres sobre Deus, sobre o Evangelho, né? Elas têm um potencial evangelizador. E pensem comigo, pensem bem, na nossa sociedade, as pessoas mais pobres, elas não são discriminadas? Vamos ser honestos, vamos falar a verdade, né? Claro, há problemas, há mil questões, ninguém é santo nesse mundo, né? Mas as pessoas pobres, isso ninguém pode negar, são muito discriminadas na sociedade e nas igrejas também, às vezes, acontece de termos situações de discriminação. Então, o que ocorre? Para os cristãos, para os pastores, os padres, as lideranças de um modo geral, defrontadas com a situação das pessoas pobres e diante de muito preconceito que há,
fica muito difícil falar mal diretamente assim das pessoas pobres. Então, o que muitos grupos fazem? Falam mal da teologia da libertação, porque é uma teologia que defende as pessoas pobres, que dá valor para elas. Perceberam por quê, então? Então aí você já está começando a refletir, a fazer a sua teologia, a fazer a sua crítica, não é, das práticas as mais diversas que nós vemos ao nosso redor. E é por isso que eu digo uma coisa muito importante. Para entender a teologia da libertação, se você quiser entender, olha, não é lendo livros que você vai entender. Claro que eu não posso, como professor que sou, desvalorizar os livros. Eu estaria dando um tiro no meu pé, não é verdade? Dizendo, ó, se eu falar que não se ganha o conhecimento através dos livros, então é uma contradição com o que nós estamos fazendo, inclusive pedindo a vocês que leiam livros, leiam textos. O que eu estou dizendo aqui é outra coisa, é de natureza espiritual. Eu estou dizendo que para compreender a teologia da libertação, não é com a cabeça, mas é com o coração, com o sentimento de solidariedade, o sentimento de percepção desse valor que as pessoas pobres têm. Isso você não descobre em livros, isso é na vivência, na convivência, não é? Então, fica o desafio. Não é com a cabeça, mas é com o coração. Coração aqui no sentido de existência, né? De você se colocar aberto para perceber a revelação de Deus a partir dessa realidade mais sofrida, que é a realidade de vida das pessoas pobres. Ok? Muito bem. Então, peço atenção para o quadro que nós vamos apresentar para vocês e vamos agora, então, entrar nos conteúdos que precisamos neste momento. Isso eu já acabei de dizer, que para entender a teologia latino-americana, não se pode usar apenas a cabeça, mas, fundamentalmente, o coração. Ela, quer dizer, a teologia latino-americana, é a expressão teórica de algo bem prático e concreto. O quê? O amor que devemos ter com as pessoas pobres. Esse é o ponto central da teologia da libertação. Continuando aqui, as pessoas pobres sempre foram muito discriminadas em nossa sociedade. Talvez, aqui é uma intuição, né? Talvez, já falamos isso, seja essa uma explicação do porquê tantos grupos nas igrejas falem mal da teologia da libertação. Muito bem. Então vamos entrar na parte histórica. Quem gosta de história aí? Vocês gostam de história? Lembre-se que eu falei que se nós não compreendermos bem a história, a gente não compreende a teologia. Por isso que é bom visitar lá o ensino médio. No meu tempo se falava segundo grau, né? Eu sou do tempo do segundo grau. E entender um pouquinho esta época onde surgiu a teologia latino-americana. Isso serve para a teologia latino-americana da libertação, é o primeiro grupo que nós estamos vendo, mas serve também para a teologia da missão integral, porque elas são mais ou menos da mesma época. A missão integral é um pouquinho depois, o surgimento dela, nos anos 70, já a teologia da libertação nos anos 60, não é? Do século passado, 1900, né? Mas é no mesmo contexto. Por isso que nós vamos ter um tempo maior de reflexão que vale tanto para a teologia da libertação como para a teologia da missão integral, ou chamada teologia evangelical. Isso mesmo, acertou aí. Então vamos ver o contexto histórico. Lembrando que um contexto histórico, ele mexe com a vida das pessoas, mexe com a vida das igrejas e vai requerer, então, uma nova interpretação da fé, uma nova teologia. Vamos ao primeiro ponto. Como já referido, cada contexto exige a formulação de uma nova teologia. No caso da teologia latino-americana, os pontos que se destacam no processo de sua elaboração são o conflito ideológico do pós-guerra, a Guerra Fria. Então nós estamos aqui a partir do ano de 1945.
1945, que quando terminou a Segunda Guerra. Ela começou em 39, né? 1939 e terminou em 45. Muito bem, vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Você deve estar se perguntando aí, o que tem a ver? Eu estou fazendo teologia e o professor está falando lá de Segunda Guerra Mundial, né? Ó, vai por mim. Se você não conhece a história, você fica com dificuldades de conhecer a teologia, né? É igual a Bíblia, se você não conhece a história de Israel, como vai conhecer ali o que está escrito nos textos, né, nos livros bíblicos? Na reflexão teológica, a mesma coisa. Conhecendo a história, você conhece a teologia. Então, quem se lembra aí da Segunda Guerra Mundial? Ah, ninguém tinha nascido nessa época, né? Se bem que tem um aí que nasceu aí. Quem nasceu aí nessa época? 45, né? Então, houve duas grandes guerras mundiais que marcou aí o mundo ocidental, né? A primeira lá nos anos de 1913 até 19 e a Segunda Guerra, chamada, né, Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e terminou em 45, cujos países derrotados foram quais? Itália, Alemanha, Japão, né, chamado Eixo. E do outro lado, os aliados, que tinham vários países, esses que conhecemos, a França, a Inglaterra, mas os dois mais fortes, vamos dizer assim, as duas potências mundiais, eram os Estados Unidos e a União Soviética, onde tinha também a Rússia, né? Esses dois países, eles se uniram dentro da Segunda Guerra Mundial e depois que se tornaram vitoriosos, fizeram uma disputa de poder para ver quem seria o país ou o bloco, né, de países mais poderoso no mundo. Os Estados Unidos, ligados ao sistema econômico capitalista, e a União Soviética, ligada ao sistema econômico socialista, ou também chamado de comunista. E aí por isso que falamos de Guerra Fria, porque havia uma disputa entre esses dois sistemas, entre essas duas visões políticas. Qual que é melhor? É o capitalismo ou o socialismo? Inclusive disputavam também na parte tecnológica, quem foi primeiro à Lua, né? Aí uns dizem que foram os americanos, norte-americanos, outros dizem que foram os russos. Então é uma disputa forte no plano econômico, no plano das ideias, né? No plano também do armamento, né? Por isso se fala Guerra Fria, porque tem as bombas, bomba atômica, tudo isso. E essa disputa influenciou muitas igrejas. Vocês sabiam disso? Mas influenciou muito. Aqui no Brasil, então, fortemente. Quando eu era criança, eu sou de 62, então eu estou na Guerra Fria aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Quando eu era criança, se falava assim que lá na União Soviética as crianças eram comidas vivas pelos comunistas, né? E a gente acreditava, né? Porque a gente não tinha assim uma base, né? Então os pregadores falavam isso nas igrejas e a gente não sabia bem, engolia. Diferente de você, né, meu amigo? Você, minha amiga que está fazendo teologia, já não vai agora ser enganado por qualquer tipo de pregação. Você já pode fazer a sua crítica, inclusive dessa própria aula. Seria importante que você fizesse a crítica. Por que não? Não é? Essa disputa entre socialismo e capitalismo, ela gerou, então, os primeiros passos, né? Porque o que o socialismo dizia? Que todos tinham que ser iguais, que não poderia haver essa diferença entre ricos e pobres. Então, está surgindo aí, está começando aí a teologia da libertação, ok? Então, esses dois primeiros motivos, primeiro, o conflito ideológico do pós-guerra entre Estados Unidos e a União Soviética, e a disputa entre o capitalismo e o socialismo. Esses são os dois primeiros pontos. Vamos ao quadro. Nesse contexto, houve fortemente um impacto, especialmente aqui no Brasil, da Revolução Socialista Cubana, que se realizou em 1959,
sob a liderança de Fidel Castro e de Che Guevara. Isso influenciou muito o nosso Brasil. Deixa eu explicar um pouquinho isso. O mundo estava nessa divisão entre socialismo e capitalismo. As igrejas estavam um pouco perdidas, porque muitos diziam o capitalismo é melhor. Os missionários norte-americanos, desde o início, diziam, né? Olá, é desenvolvido porque Deus abençoa. Não é verdade. É desenvolvido porque tinha processos econômicos, não é? Tinha exploração dos países aqui. Mas é assim que se ensinava naquela época. Até os hinos eram cantados assim. A juventude já começava a desconfiar disso, dizer, não, mas peraí, mas por que então temos tantas pessoas pobres? E o que está acontecendo no mundo? Então, essa revolução cubana, a revolução cubana socialista, começou a despertar nas igrejas uma pergunta, um interesse. O próprio governo brasileiro também começou a ter uma certa admiração, porque aí o governo brasileiro também começou, os governos, né, desta época, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, 61, 62, Jânio Quadros, João Goulart, 2 presidentes brasileiros, que começaram a ter uma certa admiração por Cuba, inclusive trazendo lideranças cubanas para serem homenageadas aqui no Brasil. Então ficou aquela dúvida, será que o Brasil vai se tornar um país socialista? Aí as pessoas que defendiam o fim da pobreza começaram então a se animar, não é? As igrejas também estavam dentro desse processo, porque naquela época a juventude era muito forte e a juventude então começou a ter uma visão mais crítica, dizendo assim, não, olha, o socialismo pode ser uma opção para o Brasil. E aí muitos pastores aderiram, né? Muitas lideranças começaram a também, opa, aqui é um caminho, né? E Deus quer o quê? O que Deus quer de nós? Ficava a pergunta teológica. E aí estava nascendo, então, a teologia latino-americana, né? Não nasceu de uma ideia, não nasceu de um livro, não foi assim. Nasceu dessa inquietação, desse debate, dessa dúvida se a situação de sofrimento e de pobreza das pessoas era uma coisa que correspondia à vontade de Deus, como muitos pregadores diziam, ou se era algo contrário à vontade de Deus, não é? Então foi nesse contexto que começou. E um quarto ponto importante, que vocês podem ver no quadro, os processos de industrialização e de urbanização na América Latina, não só no Brasil, mas nos outros países. Quais são as consequências dos processos de industrialização e de urbanização? Crescimento da pobreza, isso foi muito forte nessa época, e a desigualdade social. Observem que eu não estou aqui, eu estou simplesmente descrevendo, né? Descrevendo que, com o processo de urbanização, as grandes cidades como Rio, São Paulo, para onde iam muitas pessoas vindo de outros estados do Brasil, como o Espírito Santo. Minha cidade, por exemplo, Volta Redonda, muita gente do Espírito Santo foi para lá, não é? Para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, também na construção civil, aqui em São Paulo, no Rio, depois a indústria automobilística, não é? Nos anos 50. Então, quer dizer, as pessoas saíam com uma ideia de que teriam uma vida melhor, só que o que acontecia é que elas acabavam tendo uma vida mais precária ainda do que lá na roça, não é? Onde tem industrialização, onde tem urbanização, pode escrever aí, cresce a pobreza e cresce a desigualdade social, dentro da lógica do sistema capitalista, que é o nosso sistema econômico, né? Então, essa pobreza mais perto das igrejas, mais nitidamente visível, né, na porta, as pessoas mais pobres começavam a dormir na porta das igrejas, então isso despertou uma consciência no mundo evangélico, não é? Onde, bem, isso aqui está errado, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então está aí o contexto histórico. Ainda quero destacar 2 pontos, são importantíssimos para nós. O primeiro, a crítica ao modelo desenvolvimentista, aí quem não sabe bem o que é isso, faz um deverzinho de casa aí, né?
Isso está ligado a outro presidente da República chamado Juscelino Kubitschek, né? É fazer 50 anos em 5, desenvolver o Brasil, né? Porque achavam que desenvolvendo ia acabar com a pobreza. E a constituição da teoria da dependência. Vamos explicar um pouquinho a teoria da dependência. Quem já ouviu falar sobre a teoria da dependência? Essa foi uma ideia gerada lá atrás, lá no final dos anos 50, nos anos 60, então já tem 50 anos, pelo menos, não é? O principal teórico era um economista já falecido, chamado Celso Furtado. Havia outros, né? Paul Singer, vários outros. Mas o que dizia a teoria da dependência? Dizia assim, que no Brasil e nos outros países da América Latina existe a pobreza porque o Brasil, economicamente, é dependente dos outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha e tal. Entenderam? Ah, mas vamos fazer um desenvolvimento. Eles diziam, não adianta, porque esse desenvolvimento gera uma riqueza, mas essa riqueza fica só nas mãos dos ricos e os pobres continuam pobres. Então nós temos que cortar essa dependência do Brasil e dos demais países da América Latina em relação aos países chamados ricos, né? Então, essa teoria da dependência foi um despertamento para que nas igrejas evangélicas, também na Igreja Católica, mas nas igrejas evangélicas, se pensasse que se tem dependência, tem que haver libertação. Então está começando aí a teologia da libertação. É uma teologia que tem um caráter sociopolítico, não é? Ela tem uma ênfase social e uma ênfase política e econômica, claro, não é? Por favor, não confundam com a experiência de libertação que existe na Igreja Católica, como a missa de libertação, não é? Ou nas igrejas evangélicas, que existem os cultos de libertação. Não é disso que nós estamos falando. Isso até podemos falar num outro momento. Mas aqui nós estamos falando dessa visão teológica que surgiu desse novo método teológico que parte da realidade. Qual é a realidade? Desigualdade social, crescimento da pobreza. E como é que nós podemos superar essa realidade? Com a teoria da dependência, ou seja, quebrar a dependência econômica do Brasil em relação aos outros países, ok? Então esse é um ponto importantíssimo do contexto. Agora, outro ponto, ponto 6. As lutas políticas de libertação social e de contestação ao regime, né? Aqui de crítica ao regime. Nesta época, nós estamos nessa época. E a força dos movimentos estudantis e sindicais. Há muitos filmes, documentários, inclusive alguns passaram na televisão, sobre essa época, os anos de 1960 e 70. Eu me lembro de alguma coisa, como criança, na minha família. Meu pai participava muito do sindicato, dos metalúrgicos, na cidade de Volta Redonda. Então me lembro bem, não é? Pode ser que entre vocês há pessoas que viveram a época. Foi uma época muito controversa, né? Há muita polêmica. E aí então surgiram, contra os governos militares, muitos grupos de estudantes, sindicatos rurais, sindicatos nas cidades. Muitas pessoas foram presas, pessoas que foram mortas. Aí vale uma boa pesquisa. Quem sabe o seu trabalho de conclusão de curso, o TCC, não pode ser sobre isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque nas igrejas era a mesma coisa. Isso que eu estou falando era na sociedade de um modo geral, na sociedade brasileira e nos outros países também. E nas igrejas? Nas igrejas, mesma coisa. Elas também estavam divididas. Havia pessoas que achavam que o sistema capitalista era o melhor, que os militares estavam certos em defender o sistema capitalista, e outras pessoas achavam o contrário. Achavam que os militares estavam abusando da violência, tinham alcançado o governo na base da violência e não do voto, né? Então havia um clamor por uma democracia e achavam que o Brasil tinha que ter um outro sistema econômico. E eram pastores, eram líderes da sociedade de jovens,
dos grupos nas igrejas, não é? Era uma época diferente. Claro, havia setores mais conservadores que diziam, não, a igreja não pode se meter nesses assuntos, e havia os grupos que estavam sendo desafiados na sua fé, procuravam refletir sobre a sua experiência de fé a partir dessa visão da libertação social e política. E isso, então, influenciou muito, porque tinha muitos jovens evangélicos, tá bom? Eu posso indicar para vocês nomes de pessoas que eram dessa época, foram presas, algumas morreram, outras estão vivas aí, você pode conversar com elas, mandar um e-mail, fazer uma pesquisa, não é? Olha, você era um jovem metodista, batista, congregacional, presbiteriano, entre os pentecostais também, embora eu não conheça muito bem, mas havia. Então você pode ainda hoje dialogar com essas pessoas. Como é que era naquela época? Aquela época que começou a teologia da libertação. Como é que pensavam os pastores? Não é? Qual era a teologia que havia? Eles vão dizer isso, né? Havia choque, né? Um choque de ideias, um choque de interpretações teológicas. Não é? E isso é importante que a gente conheça para que a gente faça a avaliação dos dias de hoje. Então já vimos 6, tem mais pontos aqui. Estou correndo um pouquinho, né? Então nós já falamos dos golpes militares, né? No Brasil foi em 1964, muita gente foi morta, muita gente foi presa injustamente, e depois os outros países também passaram por isso, e isso então foi gerando a teologia da libertação, né? Essa ideia de que é preciso se libertar desse regime autoritário, e isso também usando a experiência bíblica do Êxodo, né? Que também é uma libertação do regime opressor de Faraó. Então, o que os pastores e outras lideranças diziam naquela época? Da mesma forma como no passado foi o Faraó que oprimia o povo de Deus, então hoje são os militares. Hoje que eu digo nos anos 60, né, e 70. Então surgia aí uma outra visão teológica, uma teologia nova, tá bom? O 8º item, para a gente correr um pouquinho, eu vou ler aqui a influência dos movimentos negros, feministas e contraculturais. O que será isso, hein? Bem, os movimentos negros. Nos Estados Unidos isso era forte. Por exemplo, entre os batistas, quem é batista aí? Levanta a mão. Vocês certamente já ouviram falar de Martin Luther King. Luther King, né? Um líder do movimento negro norte-americano. Isso influenciava no Brasil também. Talvez não muito, mas isso tem a ver com a teologia da libertação, né? No caso aí, a questão principal é a questão socioeconômica, a pobreza que as pessoas negras em geral sofrem, mas especialmente o racismo, né? A discriminação racial. Há muitos filmes, né, mais ligados aos Estados Unidos, mas também Malcolm X, é um filme, né, o Malcolm X, muita gente já viu aí, retrata essa época, né? E aparece o Luther King no filme. Vejam esse filme, quem tiver condições. O movimento feminista, hoje, quantas mulheres tem aí fazendo teologia? Contem aí, contem, é maioria ou minoria? Às vezes não tem muitas, né? Dependendo aí, não é? Então, mas antigamente era quase zero. Hoje nós temos as pastoras, temos bispas, né? Nas igrejas pentecostais há as bispas, nas igrejas evangélicas tradicionais há bispas, né? Então, episcopisas, alguns dizem assim. Então, isso é por quê? É porque lá atrás houve os movimentos feministas na sociedade de um modo geral, mas que também teve participação e influência nas igrejas evangélicas e também na Igreja Católica, e isso fez com que uma nova visão teológica surgisse. Ou seja, não é só o homem que pode ser pastor. A mulher também diz, por que eu não posso ser pastora? Isso é da teologia da libertação, tá? Você que está estudando aí teologia, e independentemente da sua denominação, da sua trajetória, se você é mulher, está fazendo teologia, você tem que agradecer a Deus em primeiro lugar, não é verdade? E também agradecer a teologia da libertação, porque foi ela que colocou esse tema da igualdade, né? Da igualdade das mulheres, não é? Então, são os movimentos
negros, movimentos feministas. Isso que eu chamei contraculturais é para dizer assim, como exemplo, o movimento hippie. Quem se lembra do movimento hippie? Quem já quis ser hippie, né? E quando eu era garoto era assim uma coisa que todo mundo queria ser hippie, achava bacana. Muito bem, falar um pouquinho sobre isso. O movimento hippie, ele naturalmente recebeu muitas críticas, muitos questionamentos, porque era um movimento, na época, né, nos anos 60 e 70, de contestação ao regime, contestação ao sistema cultural, não só a questão econômica, mas a questão política, né? E, claro, quando se fala do movimento hippie, as pessoas logo olham o caráter negativo. Quando eu era criança, eu me lembro que falava assim, quem são os hippies? Aquelas pessoas que não gostam de tomar banho. Quem se lembra disso, né? Ah, o hippie não gosta de tomar banho. Então, nós estamos vendo que vários fatores da sociedade influenciam as igrejas e, com isso, também influenciam a reflexão teológica, o pensamento teológico. E nós vimos que, dentro dos movimentos, como o movimento negro, o movimento feminista, movimento hippie, que defendia a paz e a liberdade, tudo isso, então, foi gerando um clima onde a teologia da libertação foi começando, foi surgindo. Não em livros, mas a partir das inquietações pessoais, dos pastores, das lideranças de juventude e outras pessoas, tanto no contexto das igrejas evangélicas, como no contexto da Igreja Católica, procurando uma alternativa, buscando um caminho que pudesse responder a essa pergunta: se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento e tanta pobreza nesse mundo, não é? Então, além desses aspectos do mundo social, vamos dizer, do contexto social, tem também as igrejas, né? Aquilo que é específico das igrejas. Então aí eu só vou indicar para vocês, e aí, por favor, pesquisem, porque cada ponto desse tem muitos detalhes. Por exemplo, a experiência ecumênica. O que é a experiência ecumênica? É toda uma movimentação de cristãos do mundo todo em torno dessa preocupação com a unidade, com juntar os esforços, ter esforços comuns a favor da paz, a favor da justiça. E isso aconteceu especialmente numa organização muito forte até os dias de hoje, mas que naquela época estava começando e estava então sendo fortalecida na sua prática, que é o Conselho Mundial de Igrejas. Quem já ouviu falar do Conselho Mundial de Igrejas? Pesquisem aí, quem nunca ouviu falar, porque o movimento ecumênico, ele está dentro desse contexto, não é, de influência, de formação da teologia da libertação. Inclusive, da mesma forma, dividindo as igrejas, no sentido de que algumas achavam que era melhor não ter essa integração, outros achavam que era melhor ficar cada uma no seu cantinho, isolada, porque o Conselho Mundial de Igrejas, através do movimento ecumênico, defendia sempre que cada cristão, cada cristã tem que ter a sua responsabilidade social. Esse era um dos temas mais destacados, a responsabilidade social. E organizavam eventos mundiais, assim, como foi em Genebra, lá em 1948, mas também no Brasil. E no Brasil, as igrejas evangélicas, elas organizaram uma conferência justamente para dizer a responsabilidade social do cristão, para enfatizar essa responsabilidade. Essa Conferência do Nordeste foi realizada no ano de 1962, vocês vão ver aqui no quadro, e o título era Cristo, olha que coisa interessante, Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Entendido aqui, revolução no sentido de transformação social, não é? Daí a passagem para depois libertação, a ideia de mudança social, das coisas que estão acontecendo no mundo, o homem querendo ir à lua,
as mulheres querendo ter a sua autonomia, a sua emancipação, os setores pobres de trabalhadores, tudo isso querendo uma maior participação, uma crítica social. Então as igrejas estavam então debatendo esses temas e isso possibilitou no mundo evangélico, no mundo protestante, o surgimento da teologia da libertação. Ela cresceu depois bastante no mundo católico, eu vou falar daqui a pouquinho. Então vamos fazer um resumo disso, vou olhar no quadro para depois darmos uma paradinha, né? Então, o contexto eclesial daquela época, quer dizer, da igreja, né? Eclesial vem da igreja. Relacionados com o contexto social, há no ambiente das igrejas evangélicas, né? Aqui nós estamos falando do mundo protestante, as igrejas evangélicas, depois vamos ver o mundo católico, vários acontecimentos que marcam o início da teologia latino-americana. Então, o primeiro já falamos, que é o movimento ecumênico, especialmente a formação do Conselho Mundial de Igrejas, a ênfase sobre a responsabilidade social da igreja, isso falamos bastante aí, né? Essa ideia forte do o cristão como socialmente responsável. Depois, alguns acontecimentos importantes, como o ISAL, né? Que é Igreja e Sociedade na América Latina, inclusive com a produção de um material teológico muito bom, chamado Cristianismo e Sociedade. Então vocês estão observando aqui, há uma relação entre igreja e sociedade. Anteriormente se falava, a igreja não pode se envolver com as questões da sociedade. Já a teologia da libertação diz, não, a igreja se envolve, né? É o cristianismo e a sociedade. E isso se deu no mundo evangélico a partir dessa organização aqui das igrejas. As igrejas pentecostais não participavam nesta época, mas a metodista, a batista, a presbiteriana, a luterana, a congregacional, eles formavam a Confederação Evangélica Brasileira. Foi essa confederação que organizou, como eu acabei de falar, a Conferência do Nordeste. Não é? Olha a época, não é? Era uma época onde havia uma divisão grande entre capitalismo e socialismo. Então, havia toda uma preocupação. Os jovens eram muito fortes nessa época, não é? Diferente de hoje. Eles buscavam uma fé inculturada, quer dizer, dentro da cultura, a partir da realidade. Então isso foi muito importante, os movimentos de juventude evangélica daquela época. E um nome para vocês pesquisarem aqui, Richard Shaw. Ele não é latino-americano, pelo nome vocês veem que ele é norte-americano, né? Nasceu nos Estados Unidos, mas ele influenciou muito as igrejas e a juventude com a teologia da libertação, ok? Então, vamos dar uma paradinha, um minutinho, né? Porque já falamos tantas coisas, e vocês conversem aí entre vocês. Escolha uma coisa que vocês nunca tinham ouvido falar, tá bom? Para debater. As coisas que vocês já sabem, tudo bem. Agora, eu nunca ouvi falar isso. Conversa aí entre vocês desse intervalo, ok? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Até agora, nós estamos vendo situações históricas que marcaram, que influenciaram a origem e o desenvolvimento da teologia latino-americana. Tanto a teologia latino-americana da libertação, como também, como mais tarde veremos, a teologia da missão integral. Nós vimos vários fatores históricos que marcaram a sociedade brasileira e dos demais países da América Latina naquela época, ou seja, nos anos de 1950, 1960, 70 também, quando começou a teologia latino-americana. Nós vimos também aspectos das igrejas evangélicas, como o movimento ecumênico, que foi forte, o movimento da juventude evangélica, que possibilitou para muitos grupos uma visão mais crítica da sociedade e da igreja, a ideia de uma fé mais enculturada, quer dizer, viver a fé de acordo com a realidade brasileira, não fechada em quatro paredes, somente assim uma alienação, não é? Mas um serviço social, uma ação social mais efetiva. Há vários escritos sobre isso, vocês podem depois me perguntar, eu passo para vocês, não é? Então, é o contexto das igrejas evangélicas, isso que falamos, né? Várias coisas. Eventos como a Confederação Evangélica do Brasil, que promoveu a Conferência do Nordeste, falamos há pouco, com participação de cientistas sociais, o próprio Celso Furtado, que eu falei quando me referi à teoria da dependência, esteve lá no Recife fazendo palestras, né? Outras personalidades do mundo político. Essa ideia de discutir a sociedade, né? Que o cristão precisa estar atento às questões sociais. Esta é a base da fé cristã. Então, isso ocorreu, mas nós agora precisamos ver também no contexto da Igreja Católica Romana, porque muitas mudanças ocorreram também na Igreja Católica Romana. Uma delas é um movimento mundial em termos de uma atualização da prática da Igreja, que foi chamado de aggiornamento, né? Que os italianos falam, né? Buongiorno, né? Que é colocar a Igreja em dia, modernizar a Igreja. Vocês sabem que antigamente a Igreja Católica estava muito separada da sociedade, né, das questões sociais, políticas. Tinha muita força, tinha muita influência, mas não tinha uma abertura para as novas ciências que surgiam no século XX, os movimentos que surgiam também, não é? Inclusive religiosos, como o próprio movimento ecumênico. Então, da mesma forma como a igreja evangélica, as igrejas evangélicas eram divididas entre os setores mais fechados, fundamentalistas, que não se abriam para uma crítica bíblica e também para uma crítica social, na Igreja Católica isso ocorria também, mas com a realização do Concílio Vaticano II, que foi justamente nessa época, de 1962 a 1965, onde todos os bispos católicos se reuniram e começaram a debater a realidade social e como a Igreja poderia, digamos, responder positivamente a essa realidade, então começou a mudar muitas coisas. Na parte bíblica, então, houve um incentivo à leitura da Bíblia na Igreja Católica. Isso já havia fortemente nas igrejas evangélicas, mas nas igrejas evangélicas também era dividido. Alguns liam a Bíblia ao pé da letra, não é? Que é o fundamentalismo, e outros procuravam ler a Bíblia relacionando com a vida, não é? Procurando ver como a Bíblia ilumina a realidade social, como ela pode nos fazer perceber melhor o que acontece no mundo, especialmente os aspectos sociais, econômicos, a pobreza, tudo isso, né? Então, no contexto católico, esse movimento bíblico se fortaleceu muito. Também um movimento de renovação litúrgica.
mudar a liturgia, colocar a liturgia na língua das pessoas, no vernáculo, né, diz assim. Então, aqui no Brasil, então as missas, os cultos católicos sendo em português, não mais no latim como era lá atrás. Então, são mudanças que foram favorecendo o surgimento de novas teologias, não é? Na Igreja Católica também a abertura para as igrejas evangélicas, isso foi muito forte nessa época, devido ao Vaticano II, a esse concílio, né, a essa grande reunião, que, segundo o Papa João XXIII, que foi quem convocou este concílio, né, e abriu o concílio, ele usou essa expressão, era uma forma de abrir a janela da igreja para que o vento do Espírito Santo soprasse sobre a igreja. Olha que coisa linda, não é uma coisa bonita? Não é? Então, quer dizer, era um período de renovação, um período de mudanças, tanto nas igrejas evangélicas quanto na Igreja Católica. Não é? A Igreja Católica, aqui na América Latina, também precisou se organizar melhor. Então, da mesma forma como teve uma reunião mundial, não é, dos bispos católicos, que é o que acabamos de falar, o Concílio Vaticano II, foi feita aqui também uma coisa semelhante em termos de América Latina, na cidade de Medellín, né? Se reuniram em Medellín, na Colômbia, e se fala muito desta conferência episcopal latino-americana, ou seja, os bispos católicos que se reuniram nessa cidade e realmente se esforçaram para colocar em prática diretrizes para que aquelas aberturas que foram indicadas no Vaticano II tivesse aqui no Brasil e na América Latina um chão, uma realidade concreta. E qual é a realidade concreta do nosso Brasil e do nosso continente latino-americano? A situação das pessoas pobres. E nesta época, então, ficou forte, ficou cunhada a visão pastoral de que a igreja deveria ter uma opção preferencial pelos pobres. Isso marcou muito a Igreja Católica. Claro que os grupos mais conservadores não aceitaram essa visão, talvez por aquela minha intuição lá atrás, né, porque os pobres, eles não há muito preconceito contra os pobres. Mas a teologia da libertação procurou, então, criar uma base melhor para que essas experiências, não é, pudessem se fortalecer. Entre essas experiências, a mais significativa delas é a formação das comunidades católicas, chamadas comunidades eclesiais de base, ou SEBs, né? As SEBs. Você já participou de algum encontro das SEBs? Não é? Seja no nível local, não é? Se você conhece pessoas que participam dessa vivência comunitária católica. Não estou falando aqui das grandes missas, das paróquias, eu estou falando da vivência mais comunitária da fé. Ou se não, encontros que são feitos assim de maneira regional ou nacional. Quem já participou aí? Então não perca essa possibilidade, porque é um outro tipo de experiência católica, não é? É diferente, nós vemos na televisão, tem o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, tem o Papa, né? São visões diferentes de catolicismo, né? Das comunidades eclesiais de base é outra vivência, é mais ligada a esse confronto da Bíblia com a vida. É algo mais dinâmico, mais ligado à questão social, política, não é? Isso eu não falo em demérito às outras experiências que eu acabei de citar, que têm o seu valor. Eu só estou dizendo que essa experiência das comunidades de base, elas possibilitaram, no plano prático, a experiência no plano teórico, né? A teoria ou teologia da libertação. Entenderam? Então, para entender bem a teologia da libertação, no campo católico, precisamos conhecer bem as comunidades de base. Foram muito fortes nos anos 60, 70, 80, não é? Continua ainda com a sua articulação, não é? Mas enfrentam dificuldades, porque o que elas defendem, que é a vivência comunitária da fé e o valor especial para as pessoas pobres, no mundo de hoje, isso não tem sido muito enfatizado, porque a ênfase maior é no individualismo, não é verdade? E não é na vivência comunitária,
e também na ideia de prosperidade, e não de que as pessoas pobres tenham valor por serem pessoas humanas, não é? Tá bom? Vamos olhar o quadro, porque aqui eu fiz uma síntese, né, da parte da história, né, do mundo católico romano, da história que favoreceu o surgimento da teologia latino-americana. Então eu falei dos movimentos bíblicos e de renovação litúrgica em vários continentes, desde os anos 50. Hoje nós temos o CEBI, que é fruto do movimento bíblico, não é? Centro de Estudos Bíblicos. Ele tem pessoas da Igreja Católica Romana, pessoas de igrejas evangélicas, né? É um centro para estudos bíblicos. Por favor, acompanhem o trabalho do CEBI, façam uma pesquisa para vocês conhecerem melhor. Também falei do Vaticano II, né? A realização do Concílio Vaticano II, que, entre outros aspectos, possibilitou maior abertura da Igreja para a sociedade. Esse é um ponto forte do Vaticano II. E também para o ecumenismo. Nesse terceiro lugar está uma experiência muito significativa, que eu não comentei, mas é que ela é importante, ela é anterior à experiência das comunidades eclesiais de base, chamada de ações da ação católica, né? Então, as propostas pastorais politizadas, no sentido de relacionar a fé, né, e a vida. Isso era muito forte na metodologia teológica e pastoral da ação católica. Então, elas foram conhecidas como a JUC, que quer dizer Juventude Universitária Católica. A JEC, a Juventude Estudantil, pega aí o pessoal mais de ensino médio, né, seria na linguagem de hoje, católica. E a Juventude Operária Católica, né? Mais rural aqui. Muito bem. Então, deixa eu comentar rapidamente a ação católica. Quem aí já ouviu falar do Betinho? Quem se lembra do Betinho? Já faleceu, né? Betinho, ele estava sempre presente nas igrejas evangélicas, na igreja metodista, da qual eu faço parte, ele participava sempre com os pastores, no Rio de Janeiro, especialmente, mas também em nível nacional, fazendo análise da conjuntura. E ele foi uma das pessoas que idealizou a ideia de um combate à realidade de fome e de miséria e de pobreza no Brasil. Foram muitas campanhas que vários grupos abraçaram e ele foi um dos seus idealizadores. O Betinho foi líder desses movimentos de JEC e de JUC, para vocês terem uma ideia, né? Há outras lideranças atualmente no Brasil que são desta época e foram líderes aí. É a ideia da organização católica, da juventude, não é? Nas suas diferentes experiências, operária, estudantil, mas que tivessem essa relação, viver a fé dentro da questão social e política, quer dizer, articulando essas duas coisas, procurando uma relação entre a fé em Deus, a fé em Cristo e também como isso é vivido na sociedade, como isso é vivido diante dos desafios sociais e políticos, tá bom? Isso influenciou muito o surgimento da teologia da libertação. A formação das comunidades eclesiais de base, já falamos bastante. Falamos também da Conferência de Medellín, não é? Que procurou efetivar as mudanças da Igreja Católica, lá do Concílio Vaticano II, e, como eu falei, destacou a opção preferencial pelos pobres, né? Quer dizer, do ponto de vista prático, pastoral, sempre dá preferência para as pessoas pobres, porque elas não têm isso na sociedade. Também o trabalho da Pastoral da Terra é muito conhecida, né? Pastoral operária também, muito forte. Hoje em dia se fala muito da Pastoral da Criança, né? Há muito destaque para a Pastoral da Criança e, de fato, ela desenvolve no Brasil um trabalho belíssimo. Mas nessa época do surgimento da teologia da libertação, se tornou mais destacada a Pastoral da Terra e a Pastoral Operária. Muito bem. Gostaram até aqui? É um pouco da história, né? Nós ainda não entramos para valer no ponto
específico da teologia latino-americana. Nós estamos mostrando como isso foi surgindo nas igrejas. Primeiramente, nas igrejas evangélicas. A teologia da libertação começou na igreja evangélica. Na batista, metodista, presbiteriana, congregacional. E aí você vai dizer, eu não sabia disso. Então, esse é um ponto importantíssimo. Porque não tem importância enfatizar o desenvolvimento dela na Igreja Católica, não é? Mas, para as pessoas que são evangélicas, não é? Se você é de tradição evangélica, da Igreja Evangélica, então é importante que você saiba que a teologia da libertação começou na sua igreja, né? Nas igrejas pentecostais, não. Isso foi o envolvimento das igrejas pentecostais com a parte social e política, ele é mais recente. Ele é agora dos anos 90, um pouco para cá, não é? Mas nas igrejas evangélicas chamadas tradicionais, então foi ali o palco do surgimento da teologia da libertação, né? E depois ganhou grande força na Igreja Católica, né? Devido a esses fatores que nós acabamos de falar. Agora, vocês devem estar perguntando, como é afinal a teologia da libertação, né? Então, em primeiro lugar, é uma teologia que procura, ao ler a Bíblia, ao olhar para a palavra de Deus, estar atenta aos sinais dos tempos, de maneira especial o valor que Deus dá às pessoas pobres. Então, se trata de uma espiritualidade. Não é uma coisa intelectual, é uma espiritualidade. Ou seja, eu olho para a palavra de Deus e ela me revela que Deus, ele olha favoravelmente para o sofrimento das pessoas. Das pessoas de um modo geral, é claro, não é? Mas quem é que mais sofre nesse mundo? São as pessoas pobres, não há dúvida, não é? Não tem como esconder essa realidade, não é verdade? Então, a teologia da libertação vai enfatizar isso. Agora, é claro que isso é de todo cristão. Todo cristão deveria ter essa sensibilidade, né? No caso da teologia da libertação, ela estabeleceu um método de reflexão, um caminho, né? E esse caminho ficou conhecido popularmente como ver, julgar e agir. Vamos repetir? Todos juntos? Pode ser? Vamos, ver, julgar e agir. São três expressões que foram usadas naquela época e foram bastante utilizadas em vários campos, tanto no mundo evangélico como no mundo católico, e ficou consagrado como o método teológico latino-americano. É claro que ele pode ser melhor traduzido de uma forma mais sofisticada. Querem também a forma sofisticada? Muito bem. O teólogo Clodovis Boff, que é conhecido bastante de vários de vocês, vem a ser irmão de outro grande teólogo da libertação, chamado Leonardo Boff. Ele, ao fazer os estudos sobre essa experiência que nós estamos descrevendo aqui, das comunidades de base, das reflexões que levam em conta a realidade social, política, econômica, ele disse que do ponto de vista teórico, isso é uma teoria, né? É muito importante você conhecer a realidade social. Antes mesmo de fazer qualquer tipo de julgamento, entender como funciona a sociedade, né? A sociedade tem dinâmicas econômicas, classes sociais, não é? Movimentos internos. Por que há pobreza no mundo? Claro, nós podemos dar uma resposta religiosa, dizer assim, pelo pecado humano. Ou uma outra resposta religiosa, da qual eu tenho certa desconfiança dela, dizer, porque é a vontade de Deus no mundo, né? Tudo bem, são respostas religiosas. Mas o método teológico da libertação diz que, em primeiro lugar, nós temos que conhecer a realidade. Ver não só com os nossos olhos, assim, mas ver cientificamente, utilizando estatísticas, utilizando teorias sociológicas
e também de outras áreas do conhecimento, como a economia, para entender por que existem pessoas pobres nesse mundo. Por que existe essa desigualdade social, com classes sociais que dominam e outras que são dominadas, não é? Por que existem movimentos os mais diversos e explicações as mais diversas? A teologia da libertação usou muito a teoria do marxismo para entender a dinâmica social. Porque num sistema capitalista sempre há elementos fortes como a mais-valia. Todos sabem o que é mais-valia? Então pesquisem aí sobre a mais-valia, pesquisem sobre o marxismo, porque é uma forma de explicar por que existe a pobreza no nosso mundo, no nosso sistema econômico, tá? Isso tudo faz parte do ver. Claro que nós podemos ampliar este óculos, né, com outras ciências, mas, em termos de método, é ver a primeira parte. Agora, basta ver? É só olhar e analisar e tirar conclusões racionais? Obviamente não. Cada cristão, cada cristã, ele tem uma referência de fé. Qual é? Qual é a nossa referência de fé? Você que disse a Bíblia, falou muito bem. Isso é aquilo que, no método ver, julgar e agir, nós nos referimos a julgar. Clodovis Boff havia chamado aquela parte do ver de mediações socioanalíticas. É um nome mais complexo, né? Um nome mais sofisticado, técnico, importante, né, para nosso estudo, mas que podemos simplificar de maneira de dizer, é o ver. Mediações socioanalíticas. A realidade está lá, eu estou aqui e eu preciso de uma mediação, não é? Uma mediação para conhecê-la. Então eu uso as ciências. E no caso da Bíblia, da Palavra de Deus, nós chamamos de mediações hermenêuticas. Hermenêutica quer dizer interpretação. Você interpreta aquela realidade. Você olha a pobreza e diz assim, isso não provém da vontade de Deus. Então você está fazendo uma interpretação bíblica, né? Tá certo, você poderia fazer uma interpretação ao contrário, dizer, não, está ali porque é castigo de Deus, né? Aí, naturalmente, da mesma forma como ver, ele precisa ter um aprofundamento científico no campo da economia, da sociologia e até outras áreas também do conhecimento, no campo hermenêutico, no campo das mediações hermenêuticas, nós também temos que aprofundar o texto bíblico, fazer uma exegese, né? Sabem o que é exegese, né? É ir lá no texto, lá na sua profundidade, entendê-lo, o seu contexto histórico, social, para que a palavra de Deus, de fato, possa nos ajudar a iluminar essa realidade e a discernir a realidade. Por isso que chama julgar. O que está faltando agora? Hein? Pode falar. O que está faltando? Isso, agir. Muito bem, agir. Clodovis Boff chamou de mediações práticas. Não é? Antes do agir, é bom lembrar que na mediação hermenêutica entram também, obviamente, as doutrinas, né? Quando a gente fala da Bíblia, nós estamos pensando que, claro, é uma parte fundamental da mediação hermenêutica. Mas cada igreja tem a sua doutrina para interpretar a Bíblia, né? Tem a sua tradição. Então a Igreja Católica tem a sua tradição, as igrejas evangélicas têm a sua tradição, então isso tudo faz parte da mediação hermenêutica. Mas agora nós já passamos para as mediações práticas, que é o agir. Então entra aí a relação das igrejas com a sociedade, entra também a parte interna da igreja, como culto, como a vivência comunitária da fé, a parte de vivência pastoral, aconselhamento pastoral, toda a dinâmica interna e externa fazem parte dessas mediações práticas. Tudo isso é um círculo, né? É um círculo. Primeiro você tem aquele sentimento no coração, é o sentir, que nem está na expressão ver, julgar e agir. E depois o ver, julgar e o agir, que volta de novo, né? É sempre um círculo hermenêutico, onde nós estamos sempre procurando conhecer melhor a realidade
que está ao nosso redor e dar uma resposta prática, uma ação. A teologia da libertação é uma teologia prática. Por isso que eu falei, não adianta livro. Livro te ajuda a entender um aspecto ou outro. Mas para compreender a dinâmica da teologia da libertação, tem que ter a prática. Com as contradições, naturalmente, que cada um de nós tem, né? Todo mundo tem contradição, toda igreja tem contradição, ninguém é 100%, né? Mas uma coisa não pode ter, só blá, 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 só discurso. Tem que ter uma prática efetiva, libertadora, em função de mudar a situação de pobreza e de sofrimento que as pessoas vivem. Ok? Muito bem. Eu quero passar com vocês, rapidamente, um pouco uma reflexão sobre o método, ver, julgar e agir. A novidade metodológica, tudo que já falamos, né? O apelo entre teoria e prática, acabamos de falar isso. A experiência de leitura da Bíblia e uma sensibilidade especial, sem isso nada vai para frente, não é? Geraram na América Latina nova teologia, novas perspectivas eclesiais e sociopolíticas, certo? Entre diferentes análises, pelo menos 5 pontos podem caracterizar a teologia latino-americana da libertação. A praxis, por favor, isso aqui não confundam com prática. A praxis é uma prática já com uma reflexão, né? É uma prática consciente. Isso gera uma nova linguagem e gera um novo pensar teológico, ok? Depois já falamos da teoria da dependência, a necessidade de análise científica da realidade social, não basta ver com os nossos próprios olhos, assim, achar, nós temos que perceber bem as mediações socioanalíticas, falamos sobre isso. A consciência do condicionamento socioeconômico da teologia e da igreja e a crítica de ambos, quer dizer, nós podemos criticar tanto a sociedade como criticar também as igrejas, quando elas não olham essa visão bíblica fundamental, que é a libertação dos pobres. A perspectiva de a reflexão teológica está a serviço da transformação da sociedade, esse é um ponto da teologia latino-americana, com indicações práticas e concretas, né? Então, de caminhos de libertação, isso falamos bastante. E o que mais nós destacamos é que a teologia da libertação não se esgota no âmbito acadêmico, não é uma coisa de intelectual, é uma coisa prática. Aí falamos sobre a economia, né? A importância da economia, a ideia do socialismo, que está ligado indiretamente à teologia latino-americana, a ideia de uma sociedade igualitária, participativa e firmada nos princípios bíblicos da justiça social, não é? Isso tudo tem a ver com o método latino-americano. A crítica ao modelo capitalista, isso é forte na teologia da libertação, né? Desde o seu início até os dias de hoje. E agora, o ver, julgar e agir, né? Que nós já falamos, eu estou somente repassando com vocês. Aqui tem as mediações científicas, né? O ver, aqui é o ver. A mediação bíblica, que é o julgar. E uma nova inserção prática dos cristãos, que é o agir, né? Agir, ok? Vocês têm alguns nomes aqui de teólogos, evangélicos e católicos, né? Que depois nós podemos falar, ok? Muito bem. Mais uma paradinha para vocês aí refletirem um pouco. E já vimos o contexto histórico, tanto social como das igrejas evangélicas e católicas. Já vimos o método ver, julgar e agir da teologia da libertação. E então vocês já estão mais ou menos ambientados com essa perspectiva teológica, ok? Daqui a pouquinho a gente volta.
Nós estamos vendo o surgimento e o desenvolvimento da teologia latino-americana. Tanto a sua história, mas também os passos, o método que caracteriza essa visão teológica, como ela se organiza, para dar um exemplo de como uma realidade, um contexto, produz um pensamento teológico, né? É uma resposta das igrejas, aqui no caso das igrejas evangélicas e também da Igreja Católica, a uma mesma realidade social, econômica, política e cultural. Claro que com o passar do tempo surgem novos desafios e as teologias precisam buscar respostas mais satisfatórias, adequadas para cada situação. Mas aqui nós estamos olhando essa perspectiva histórica para mostrar os diferentes métodos teológicos, tá bom? Nós vimos então que as igrejas evangélicas no Brasil e nos outros países da América Latina, a partir dos anos de 1950, 60, chegando aí nos 70, ficaram muito divididas devido a essa nova visão que surgia, mostrando como Deus se sensibiliza com as pessoas pobres, que isso não pode ficar à parte da prática das igrejas, porque as igrejas evangélicas no Brasil e em outros países da América Latina foram formadas dentro de uma visão muito fechada, não é verdade? Vocês que conhecem a história das igrejas, os primeiros missionários norte-americanos, sempre fazendo uma separação da igreja e do mundo, não é? Da salvação e da perdição. Sempre assim uma separação. Os salvos, entendidos aí como os evangélicos, e os perdidos, os católicos. Então havia muito rancor também em relação aos católicos, né? E as igrejas evangélicas ficavam assim muito fechadas em torno das quatro paredes e tal. Nesta época, nos anos de 1950, 60, 70, como nós explicamos há pouco, foram surgindo vários grupos que ficaram incomodados com essa visão fechada, com esse conservadorismo. Começaram a ler a Bíblia com outros olhos, de uma maneira mais aberta, no sentido de relacionar a Bíblia, a palavra de Deus, com a realidade da vida social, política. Não achar que o crente não se mete na política, como se dizia antigamente. Então, muita coisa começou a mudar. Essa preocupação social ganhou muita força na juventude, como nós falamos, e então as igrejas começaram também a perceber que os desafios que elas tinham pela frente não eram simplesmente de um conversionismo, do tipo a pessoa passar para crente, mas elas precisavam olhar a missão de uma maneira mais ampla. Olhar a missão em torno das necessidades que as pessoas tinham no Brasil e em outras partes da América Latina. As transformações na Igreja Católica, como nós vimos, foram muitas. Essa abertura para a leitura da Bíblia, essa abertura para os problemas sociais, não é? Isso tudo foi fermentando uma nova visão teológica, uma nova sensibilidade espiritual, fazendo com que a expressão bíblica forte, maior, tivesse que ser colocada em prática, no sentido do amor ao próximo, mas mais do que isso, não é? Um tipo de visão que pudesse mostrar novos caminhos para a sociedade. Estamos falando de transformação social, de mudança social. Baseada em quê? Na justiça social, na paz, né? Essa ideia, digamos assim, mais participativa na sociedade e eliminando ou procurando eliminar as desigualdades sociais. E para isso, então, vários teólogos, nós vimos alguns nomes, né? Mas eu poderia citar outros aqui. Os nomes
por exemplo, como José Migues Bonino, faleceu recentemente, lá esse ano, depois de ter dado um testemunho belíssimo, né? Ó, outro TCC bom aí para vocês, né? A Teologia de José Migues Bonino. Ele é argentino, né? Era, né? Faleceu. E ele foi um teólogo evangélico que realmente levou a sério a questão social e política. Ele disse assim, a reflexão da teologia evangélica não pode deixar de lado o foco da sociedade, o foco da economia, da política. Não é? E outros também dessa época, como Júlio de Santana, ele é uruguaio, não é? Viveu no Brasil muitos anos, vivo ainda. Não é? No campo da sociologia, Jeter Pereira Ramalho, não é? Vários outros. Mais recentemente, nos anos 80, Elza Tames, que é uma teóloga muito importante, evangélica. Não é? Então, essas pessoas foram produzindo também materiais. Do lado católico, então, nós temos Gustavo Gutierrez, que escreveu o livro Teologia da Libertação, é um livro muito importante. Em 1971, para vocês verem aí a época, né? Um pouquinho antes disso, no mundo evangélico, havia tido a tese defendida por Rubem Alves, chamado Por uma Teologia da Libertação, em 1968. Então vocês vão observando que tem aí uma fermentação nova, né? Uma ideia nova. Vocês gostam de ideias novas? Ou só de repetir, 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 né? Então aquilo na época foi muito forte. E hoje continua ainda com muita força, porque os problemas sociais estão aí, ecológicos e econômicos, os mais diversos, né? Então, tanto a Igreja Católica, com a abertura que houve para a questão social, como nas igrejas evangélicas, essas também, a Igreja Católica também, mas nas igrejas evangélicas haviam tensões internas mais quentes, né, podemos dizer assim, em torno de uma teologia que defendesse o capitalismo, né, e até hoje isso está presente nas nossas igrejas, e uma teologia que fosse mais sensível ao sofrimento humano. Não entender o sofrimento como falta de fé, para de sofrer, né? Mas não, é a ideia de que Deus ouve o sofrimento do povo. A referência é do livro de Êxodo, no capítulo 3. Agora, vocês perceberam que por trás do debate teológico, né, em torno da teologia latino-americana, havia questões políticas, como eu disse, capitalismo, socialismo, né, essas coisas eram fortes. No mundo evangélico, nós temos outras visões teológicas que não é que elas não entraram nesse debate entre capitalismo e socialismo, não é isso. É claro que isso está presente, porque se você discute os temas sociais, discute a realidade da pobreza, então você tem que falar sobre o sistema econômico, o capitalismo, não tem jeito, né? Não tem outro culpado, é o capitalismo, né? É o sistema econômico que nós temos. Mas um grupo muito significativo de pastores, de líderes evangélicos, que tinham uma certa tradição de acompanhar o pensamento de Billy Graham. Quantos conhecem Billy Graham? Não o filho, o pai, né? Já quando eu era criança, ele era muito forte, já com programas na televisão, com vindas ao Brasil. E havia então a organização em torno da liderança de Billy Graham de um evangelismo mundial. E muitos grupos evangélicos participavam, né? Mas começavam a sentir um pouquinho assim, não muito bem à vontade, naquela pregação mais assim, vamos dizer, que diz, não, basta a pessoa converter e tudo será resolvido. Muitos líderes evangélicos começaram a desconfiar dessa visão, né? Desse paraíso. Então, começaram a fazer críticas a essa leitura da Bíblia, assim, tão ao pé da letra, que nós chamamos de fundamentalismo. E uma justificativa da situação de pobreza. Ah, se você é pobre, é porque Deus quis assim e tal. Começaram a pensar, a refletir, né, em torno da palavra de Deus, dizendo, bem, peraí, não é assim.
Não é bem assim. É mais ou menos como vocês estão fazendo agora, né? Se descobrindo, percebendo novos horizontes, né? Então, aquela visão que era passada por Billy Graham começou a não ser a única. Começou a ter também, peraí, existem outras teologias, não é? E aí no mundo europeu havia uma influência boa, forte, de um grande teólogo chamado John Stott. Depois vocês podem pesquisar sobre ele, que também começava a dizer, olha, a missão da igreja precisa ser vista de maneira mais ampla, não pode ser só o lado religioso, mas tem que entrar também o lado social, não é? Não sair dessa dicotomia, desse dualismo, não é? Então, muitos aqui no Brasil e aqui nos outros países da América Latina ficaram, realmente, é isso que tem a ver com a nossa realidade. Porque se as pessoas estão sofrendo, especialmente porque passam por situações de pobreza, não é porque Deus quer, ou não é porque elas têm pecado, é porque existe um sistema econômico que faz com que essas pessoas se tornem pobres. Elas ficam empobrecidas. Então começaram a fazer uma reflexão e se distanciaram daquela visão do Billy Graham, de que dizia, não, é pobre porque Deus quer, ou é pobre porque é preguiçoso, ou é pobre porque não tem fé. Um desses pensadores chama-se René Padilha. Ele é equatoriano, se eu não estou enganado, e ele começou a desenvolver a ideia que a missão precisa ser integral. O que quer dizer missão integral? Não é só a parte religiosa, né? Claro que a parte religiosa é importante, o evangelismo, né? Então, aqueles grupos que pregam a mensagem evangélica de Jesus Cristo e a pessoa, então, passa a participar daquele grupo. Então, na missão integral, tudo isso é valorizado. Mas há uma crítica muito grande de que o evangelho seja reduzido a essa visão. Entenderam? Então, isso encantou muita gente nas igrejas evangélicas. Estamos em que época? 1970, não é? Aí, porque o sofrimento muito grande. A ditadura militar ali em cima, não é? No Brasil e em outros países. Então, outros líderes, outros pastores, teólogos, começaram a dizer o mesmo. Então nós temos Orlando Costas, um grande líder, que disse, não, peraí, não pode ficar pregando um evangelho alienado, né? Só aquela conversão religiosa. Nós temos que olhar também o lado social. É o evangelismo e é o serviço social, juntos, não é? Fazendo parte de uma só missão. Por isso que se chama integral, que a ideia é que o ser humano é um ser integral, não é? Então eu não posso separar aqui uma parte e outra parte. E se eu vivo a situação de pobreza, eu tenho que passar por uma experiência com Deus integral. Eu não posso ser livre só da minha parte religiosa, né? Mas e a minha vida concreta? O meu trabalho, a minha condição de vida, a minha moradia? Então, se criou essa ideia da missão integral. E aí, quando chegou num grande congresso realizado na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974, dirigida por Billy Graham, todos esses teólogos disseram assim, ó, nananina não, como dizia quando eu era criança, né? O evangelho, ele é mais sério do que uma pregaçãozinha assim religiosa. O evangelho tem implicações sociais, políticas, econômicas. O evangelho tem que ser vivido de maneira integral. E aí, então, fizeram uma reflexão bastante profunda sobre isso, do ponto de vista bíblico, e aí fizeram aquilo que foi chamado do Pacto de Lausanne. Lausanne é a cidade da Suíça, né? E o pacto é uma afirmação de fé, um documento teológico dizendo, olha, nós não podemos baratear o evangelho, nós não podemos reduzir o evangelho a uma dimensão meramente religiosa. A fé tem que ser integral. Não é bonita essa teologia? Ela é muito parecida com a teologia da libertação, não é? Ela tem históricos diferentes, porque a missão integral ficou mais presente no meio evangélico, embora haja muitas comunidades
católicas que têm algum tipo de participação com a missão integral, projetos da missão integral, mas ela é mais ligada ao mundo evangélico, suas lideranças, não é? E a teologia da libertação, ela já é das igrejas evangélicas e também da Igreja Católica Romana, as duas, né? Os dois ramos. Há diferenças metodológicas também, né? Então, a ideia mais forte da missão integral é o que eu falei dessa justaposição entre o evangelismo, a parte religiosa mais explicitamente, e a parte social, né? Isso é um pouco o método teológico da missão integral. Ou, claro, também se pode usar o ver, julgar e agir, mas isso ficou mais caracterizado como sendo da teologia da libertação, né? Entenderam? Então, há diferenças. Por exemplo, a teologia da libertação tem uma abrangência maior dos temas, né? Como a antropologia, a cristologia, a escatologia. A missão integral, ela ficou muito forte na eclesiologia, especialmente a ideia da pastoral urbana, né? Da cidadania. Então, elas compõem o mesmo quadro. Elas fazem parte da teologia latino-americana. E tem ênfases e também tem, por exemplo, organizações, eventos distintos, né? Mas elas têm pontos em comum. Entenderam a missão integral? Gostaram da missão integral? Entenderam a teologia da libertação? Gostaram dela? Então, se gostaram, critiquem, né? Porque uma teologia, para ser vigorosa, ela tem que ser bastante criticada. Sobre a teologia da libertação, deixa eu mostrar uma obra para vocês. Me acompanhem. Como nós falamos da história, então muitos perguntam, e hoje? Como é hoje? Eu escrevi esse livro aqui para falar sobre hoje. A teologia é uma pergunta, né? É uma pergunta. A teologia da libertação morreu? É uma pergunta. Então, para situar um pouquinho o debate nos dias de hoje, embora a nossa aula tenha sido de caráter mais histórico, porque o objetivo dela era esse. Mas quem tiver interesse para discutir como é hoje, aqui nesta obra, Reino de Deus e Espiritualidade hoje, pela fonte editorial, vocês podem comprar pela internet. Tem um resumo bem legal da aula de hoje, no capítulo 1, sobre a parte histórica. Tá bom? Muito bem. Então foi feita a propaganda, né? Mas é que, de fato, é um apoio, um reforço a essa parte histórica e a parte do debate hoje, porque é uma pergunta provocativa, né? E essa força toda da teologia da libertação que nós falamos aqui, tanto nas igrejas evangélicas como na igreja católica, onde está que eu não estou vendo, né? Então é o debate de hoje, se ela morreu ou não morreu. Não me perguntem, hein? Leiam o livro, senão vocês não vão ler o livro, se eu disser aqui, né? Muito bem. E a missão integral que nós acabamos de falar? Vamos olhar no quadro um pouco o resumo do que eu falei, para vocês verem detalhes, características da missão integral. Há outras expressões teológicas que não se auto-identificam, né? Então não se trata de nós falarmos se uma coisa é ou não é, mas o próprio grupo não se auto-identifica como teologia da libertação, mas que é teologia latino-americana, porque ao refletir sobre a fé, se leva em conta a realidade latino-americana. E aqui, então, eu estou chamando teologia evangelical, que é a mesma coisa, tá? É igual missão integral, tá? É a mesma, são sinônimos, tá bom? Missão integral. Vocês já devem ter ouvido falar bastante aí da missão integral. As raízes dessa visão teológica remontam à formação da Aliança Evangélica Mundial, em 1923, fruto das alianças evangélicas nacionais do século XIX, é uma coisa antiga, né? O evangelicalismo, como alguns usam, né, essa expressão para falar da teologia evangelical, surge no contexto do fundamentalismo, uma reação contrária, né, uma
reação contrária ao fundamentalismo, sobretudo com a influência do Congresso Mundial de Evangelização, em Berlim, 66, na liderança do Billy Graham. Olha ele aí, né? Quem não o conhecia. Com a realização do Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, na Suíça, isso eu já falei, não é? Olha o tema que interessante, ó. Para que o mundo ouça a voz de Deus. Deu-se, então, o Pacto de Lausanne. O que é o Pacto de Lausanne? É uma reação ao conservadorismo fundamentalista, tendo em vista o quê? Maior abertura às questões sociais. Certo? Igualzinho falamos, né? Os teólogos latino-americanos de destaque desse processo foram René Padilha, Samuel Escobar, não tinha falado nele, né, mas é muito importante, e Orlando Costas, naquela época. A teologia evangelical se desenvolveu a partir dos congressos latino-americanos de evangelização, chamado CLAD, né? CLAD. Esse ano aconteceu o CLAD 5, em Costa Rica, né? Então vocês podem acrescentar aí, 2012, o Costa Rica, o CLAD 5. E uma organização teológica importante é a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que tem a sua seção Brasil, presidida por Jorge Barro. Então, algumas organizações brasileiras, a revista Ultimato, não sei quantos conhecem, quantos recebem aí, apresenta muita coisa da visão da missão integral, né? Também a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, a Associação Evangélica Brasileira, a Visão Mundial. A Visão Mundial tem alguma penetração na Igreja Católica, com projetos sociais da Visão Mundial. Entre os líderes brasileiros ligados ao movimento evangelical, podemos destacar Valdir Steinegel, Robson Cavalcante, faleceu recentemente, né? Ricardo Barbosa, é um pastor presbiteriano de Brasília, Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, Caio Fábio, que foi um líder muito forte nos anos 80 e 90, Darcy dos Leques já falecido, né? Podemos colocar aqui também Jorge Barro, que preside a Fraternidade Teológica na seção Brasil, né? Ele é do Paraná. Então são alguns nomes, tem vários outros nomes, né? Aqui estamos citando alguns. Para entender melhor um pouquinho a missão integral. O compromisso, são dois elementos, né? O compromisso de todo o Conselho de Deus, quer dizer, não é um pedacinho da palavra de Deus. Na missão não se deveria fazer da Bíblia um picadinho, quer dizer, pedacinhos, onde quando se trabalha com a Bíblia, com um critério de seleção limitante. A Bíblia tem que ser considerada na sua totalidade, então é a crítica ao fundamentalismo. E por último, para finalizar, que a missão da igreja leva em conta a pessoa na sua totalidade, é isso que marca a missão integral, né? Tem a ver com o contexto no qual a pessoa vive, então é bem próximo da teologia da libertação, né? A missão veste a roupa da encarnação, olha aqui, ó, a fé encarnada, ok? Muito bem. Eu corri um pouquinho aqui no final, né, porque tem muita coisa boa para falar, mas vocês conheceram hoje duas visões teológicas da realidade latino-americana. Aprofundem cada uma delas, conheçam melhor, eu posso ajudar. E certamente existem outras visões teológicas, né? Nós escolhemos essas duas para dar como exemplo do método teológico, tá bom? Um grande abraço para vocês, estudem bastante, aprofundem esses temas e tudo de bom.